o, estamos falando aqui de desejo e da potência do desejo. Há uma outra coisa em comum muito curiosa e delicada nos dois livros, que falo de duas amizades, de dois homens gays. Essas duas amizades são pontuadas pelo desejo, mas não necessariamente pelo desejo consumado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa, já que a gente está falando de depuração das coisas, né? Que é uma amizade que, ou seja, o que exclui, o que inclui. Eu acho essa relação que vocês estabeleceram, porque é muito presente nos dois livros. Ou felizmente ou infelizmente, né, estamos bem próximos da vida real, né? Então não é permitido mentir. Não. Eu até gostaria de mentir. No caso do livro, e isso está tratado com certa delicadeza de sentimento, né, é um romance meio de análise psicológica, né? Quer dizer, não é um romance de fatos, de acontecimentos, claro, etc. Quer dizer, eu adoro Rubem Fonseca, mas o meu romance não tem muito a ver com Rubem Fonseca. Quer dizer, é um romance que trabalha delicadezas, matizes de sentimentos, né? E exatamente essa construção da diferença, né, que eu já me referi, não é? Essa construção da diferença entre as duas pessoas que, no entanto, sentem uma atração pelo outro, sentem um afeto pelo outro. E aqui, de novo, eu tenho que insistir sobre um outro detalhe de diferença, que é o fato que as duas pessoas têm a mesma idade. Quer dizer, não há uma diferença de idade, como no caso de Mathieu, em que Foucault é bem mais velho e no caso do Mathieu, é bem mais jovem, né? Quer dizer, são duas pessoas, portanto, que não se conhecem tão bem a si mesmos, então a ideia do conselho, ou a ideia mesmo de uma palavra um pouco superior, ela ainda existe no livro. Quer dizer, existe sempre essa ideia dessa descoberta. E essa descoberta, então, da diferença, ela não se dá... a descoberta desse afeto, ele não se dá pela ação. Quer dizer, não é um problema de você, né, pular em cima do outro, não se trata disso. Quer dizer, se trata de um determinado jogo sutil, né, um determinado jogo sutil que de certa forma, né, comandado por uma forma de afeto que não consegue se exprimir muito além do gestual. É como quase, não é? Quase como se fosse um filme mudo. Você tem as palavras, você tem os gestos, não é? Mas os personagens não falam. Quer dizer, todo ele é muito trabalhado em torno do gestual. E esse gestual acaba sendo, por incrível que pareça, inibidor da ação. Quer dizer, e na medida em que ele inibe a ação, há uma frustração. Quer dizer, a amizade vai ser construída em cima da frustração amorosa. Eu pude me apaixonar sem saber que era isso, amar sem saber que era isso, sem ter todos os inconvenientes do amor, sem o respeito às convenções, sem ter os ciúmes de uma pessoa com quem a gente está dormindo que vai dormir com outra pessoa, uma pessoa que a gente ama que vai embora, e problemas de autoestima, se a pessoa está falando no telefone, a gente não sabe com quem está falando, se a pessoa quer ir ao cinema e a gente não quer. Quer dizer, todas essas coisinhas idiotas que acontecem na vida e que podem ser um problema e que, na verdade, não têm nenhuma importância. E eu aprendi a não fazer isso, sabe? Eu acho que todas as minhas relações importantes na vida, a partir daí, que eu tenho já há 30 anos, têm, de certa forma, o carimbo do Michel Foucault. E eu não poderia viver essas relações de maneira tão feliz, com tanta alegria, se eu não o tivesse conhecido. Porque tem isso, que ele tinha 30 anos a mais do que eu, ele tinha uma certa inteligência, uma certa sabedoria, de maneira que eu podia
eu me entregava completamente a ele, sabe? Eu confiava inteiramente nele. Eu sabia que o que ele me dizia, ele não dizia no interesse dele, ele dizia no meu interesse. E eu acreditava plenamente nisso. E isso era uma liberdade extraordinária que eu tinha. E eu acho que isso é uma sorte enorme, sabe, que eu tive, de poder me confiar tanto em alguém e poder me confiar a ele completamente, inteiramente, dessa maneira.